Se você é daquelas pessoas que não sabe em qual empresa investir, se investe na Vale ou na Bradespar, se investe no Itaú ou na Itaúsa, se investe em Goal4 ou GGBR4, fica com a gente até o final do vídeo, porque com base em estudo e números, a gente vai estudar e fazer um comparativo de todas as holdings da Bolsa de Valores, e além disso eu vou fazer pausas, agregar com outras informações e trazer também a minha opinião pessoal, se vale mais a pena investir direto na empresa ou através de uma holding. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Na Bolsa de Valores, existem algumas estruturas que permitem ao investidor diversificar o seu portfólio com apenas a compra de uma ação. Falamos aqui das holdings, que podem reunir participação em uma ou mais empresas. Por conta dos custos da operação, geralmente, holdings negociam com desconto no mercado, que em alguns casos favorece um dividend yield maior. Nomes como Itaúsa, Metalúrgica Gerdau, Cosan e Bradespar se encaixam no perfil de holdings. Mas afinal de contas, para quem busca dividendos, será que investir em holding é uma boa alternativa? Primeiro aqui, a gente vai falar de algumas vantagens de se investir em holding. A principal vantagem de uma holding está na diversificação, permitindo que o investidor possa adquirir um pacote de empresas que apresentam sinergia entre elas. Outro benefício de se investir em uma holding fica com a possibilidade de aplicar o dinheiro em empresas de capital fechado que, por não serem listadas, não estão ao alcance do investidor pessoa física. Quando essas empresas não listadas são boas geradoras de caixa, pode representar uma boa alternativa para a holding receber um volume maior de dividendos. Inclusive, eles citam aqui um exemplo disso, pode ser visto na Itaúsa, que tem dentro de seu portfólio 3 companhias de capital fechado, que são a Egea, Cooper Energia e NTS. A Egea, inclusive, a gente já comentou aqui no canal, a gente tem uma grande expectativa de um dia ela abrir capital, ainda dentro das vantagens, quando o assunto é dividendos, muitas vezes as holdings podem apresentar boas distribuições, isso porque elas não estão diretamente envolvidas na atividade produtiva e dessa forma elas podem ter menos necessidade de reinvestir na própria operação. Na realidade, não é muitas vezes, na maioria das vezes, isso acontece. E isso permite um pagamento mais generoso para o sócio, permite uma distribuição maior, no caso da holding, quando comparada na empresa primária. E essa maior distribuição, esse maior payout, ele resulta em uma política de dividendos mais agressiva, recebendo proventos das investidas e repassando em uma maior proporção para os sócios. Não é incomum, inclusive, acontecer isso daqui. Elas podem até optar por distribuir lucros acumulados de períodos anteriores, aumentando temporariamente o seu dividend yield. E para finalizar essas vantagens, como esses dividendos eles dependem de várias subsidiárias, de várias investidas, esse rendimento ele pode ser mais estável do que nas controladas. E essa vantagem é resultado da diversificação da empresa, já que se uma companhia está com prejuízo, é possível compensar esse resultado com desempenho positivo de outras empresas. Uma dúvida que muita gente tem: existe desconto de holding? E no caso eles trazem isso como algo positivo. Outro benefício da holding é que a maioria delas negocia com um desconto na bolsa de valores. Dessa forma, ao aportar nas holdings e receber dividendos, o investidor pode alcançar um yield maior. Esse tal desconto ocorre porque a holding tem custos. Então aqui a gente tem uma empresa diferente, uma nova empresa que também tem novos custos, que são custos operacionais para manter essa estrutura da holding, e eles são sempre deduzidos do valor final do conglomerado. Então, muitas vezes, ao comparar a soma do valor do mercado das empresas do portfólio com o valor total da holding, ocorre a dedução desses custos, o que se traduz em um desconto. A gente está muito acostumado e lá fora se utiliza uma sigla muito pouco conhecida aqui, que é o Net Asset Value, ou NAV, que é o valor total dessas empresas. Aqui a gente tem desconto de holding da Itaúsa, a gente tem desconto de holding de Bradespar, lá fora não é diferente. A Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, também é uma holding que controla mais de 50 ativos, fora subsidiárias. Eles também têm desconto de holdings. Você não vai pagar mais barato por algo, não existe nenhuma promoção que ninguém enxergou e você enxerga, porque uma holding tem custos, esse desconto sempre existiu e vai continuar existindo. Fora isso, inclusive, eles deixam um pequeno disclaimer no final desse trecho. Dessa forma, o desconto de holding costuma ser comum, mas a sua presença nem sempre deve ser encarada como oportunidade de investimentos.
falar agora de remuneração, dividend yield. Acredito que a maioria veio aqui para isso, e a partir daqui a gente começa as comparações de todas essas holdings. O dividend yield da holding pode ser maior? Nesse estudo trazido pelo Trademap, diante desse desconto e desde que a holding opte por distribuir dividendos, o dividend yield costuma ser maior do que nas subsidiárias, revela esse estudo. Observando o horizonte de 5 anos, holdings como Itaúsa, Metalúrgica Gerdau, Bradespar e Monteiro Aranha conseguiram entregar um retorno em proventos superior ao das subsidiárias. O primeiro caso que a gente tem é o Banco Itaú que é controlado pela Itaúsa. A holding Itaúsa investe no Itaú, na Alpargatas, na Dexco, na CCR, na EG, que é uma empresa de saneamento, na Copa Energia e na NTS. Atualmente, cerca de 85% do resultado da Itaúsa vem do Itaú. Na realidade, esse número ele é muito superior hoje. O investidor que comprou as ações do Itaú em 2019 acumulou um dividend yield de 41,4%, enquanto o investidor da Itaúsa, olha só que interessante, teve um retorno acima de 50% em dividendos, e aqui embaixo fica mais claro ainda através dessa evolução ano a ano. A gente tem a comparação de ITUB4 e ITSA4, comparação com as preferenciais, e em todos os anos fechados, a gente ainda não fechou o ano de 2024, a Itaúsa pagou mais ao sócio do que o Itaú. Em 2019, 14 contra 12, em 2020, 6 contra 5, em 2021, exatamente o mesmo pagamento, em 2022, 8,60 contra 5,60, em 2023, 7,8 contra 5,5, em 2024, uma ligeira vantagem para a Itaú. Só que um comentário rápido aqui, como alguém que é sócio das duas, a Itaúsa geralmente tem uns proventos mais tardios, porque ela depende do Itaú para pagar, para depois ela distribuir isso para os sócios. Então a tendência disso daqui é mudar. Muito provavelmente ela vai fechar mais um ano pagando acima do Itaú. O dividend yield acumulado nos últimos 5 anos é esse que a gente já viu, mais de 50% para a Itaúsa contra 41% do Itaú. E aqui algumas informações minhas para a gente complementar, e tudo isso vai ajudar na sua decisão final. Esses números são dos últimos 5 anos, mas para quem quer se tornar sócio de alguma empresa, vale muito a pena sempre olhar o histórico maior. Quando a gente olha o histórico de distribuição das duas empresas, aqui do lado esquerdo a gente tem a Itaúsa e do lado direito a gente tem o Itaú, a remuneração histórica da Itaúsa ela fica bem acima do Itaú. São 5,4% contra algo próximo de 4%. Então, historicamente, já fica claro que a Itaúsa ela tem uma tendência maior de distribuir, uma tendência maior de pagar dividendos para o sócio. Porém, e aqui fica a parte importante, por isso que eu queria contribuir também com informações minhas, dividendos não são tudo. A única coisa que importa para o sócio é o retorno total acionista. Então, será que a Itaúsa, mesmo pagando mais, deu um retorno maior? Será que existiu toda essa diferença final? E nesse gráfico a gente enxerga que não. Aqui a gente tem um aglomerado de valorização de cotação, juros sobre capital próprio, dividendos, recompra de ações, bonificações, tudo que tem direito. E nesse mesmo período do estudo, desde 2019 até agora, quando a gente compara Itaú com Itaúsa, as duas retornaram praticamente a mesma coisa, com uma leve vantagem, inclusive, para o Banco Itaú. Então, mesmo que o banco pague menos, aparentemente o mercado gosta mais da empresa do que a holding que controla ela. Itaú retornou 42% contra um retorno de 38% no caso da Itaúsa. Então, a princípio, e no caso dessas duas empresas, não existe muita diferença de qual delas escolher para se investir. Só que, além disso, a gente tem outras considerações muito importantes para tomar a decisão final, e a gente vai comentar daqui a pouco no final do vídeo. Comparar agora a Metalúrgica Gerdau Goal 4 com GGBR4, duas empresas que o pessoal gosta bastante, muita gente tem elas em carteira. Goal 4, inclusive, com quedas expressivas recentemente. Ela é a holding que controla a Gerdau e, segundo o estudo, a holding novamente supera a subsidiária quando o assunto é dividendos. Nos últimos 5 anos, a Gerdau entregou um yield de quase 92%, enquanto a Metalúrgica Gerdau teve um retorno em dividendos de mais de 137%. Então aqui a gente tem uma diferença muito considerável quando a gente fala do dividend yield. Na evolução e a comparação anual, fica muito claro essa diferença. Ela perdeu em 2019, perdeu em 2020, em 2021, o Goal 4 retornou praticamente o dobro de GGBR4. Apenas em 2022, GGBR distribuiu um pouquinho a mais do que Goal 4. Em 2023, Goal 4 novamente pagou mais do que o dobro do que GGBR4. Em 2024, a situação ainda é a mesma. O dividend yield final nesses últimos 5 anos é de quase 140 contra 92% de GGBR4, e aqui a gente segue a mesma linha de pensamento. Do lado esquerdo a gente tem a holding
holding, que é a Goal 4. Do lado direito, a gente tem GGBR4, que é a controlada. Aqui a gente olha o maior histórico possível para ver a média de distribuição desde lá de trás, desde 2008. Goal 4 tem uma média histórica de 6,21% e GGBR4 tem uma média histórica de apenas 4%. É uma diferença de mais de 50% quando comparado essas duas empresas. Porém, de novo, a gente tem uma situação muito parecida com a da Itaúsa. O maior pagamento de dividendos, maior remuneração, maior dividend yield não se traduz em um retorno maior. Não quer dizer que quem investiu em Goal 4 ficou mais rico, teve uma valorização mais expressiva no patrimônio, simplesmente por conta dos dividendos. Quando a gente compara o retorno total ao acionista, nos últimos 5 anos elas entregaram um retorno muito satisfatório, 133% para Goal 4 contra 120% de GGBR4. Goal 4 retornou mais do que GGBR4, só que vale a gente lembrar que a diferença do dividend yield ela é muito maior do que isso, é de 140% contra apenas 90%. A ação de Goal 4 caiu muito nos últimos tempos e no fim das contas a gente tem um retorno muito parecido dessas duas empresas, ligeira vantagem aqui no caso da holding, no caso da Goal 4. Terceira comparação, agora Bradespar e Vale. Talvez aqui a dúvida mais frequente, muita gente tem essa dúvida, até mesmo investidores já mais experientes. E o estudo traz pra gente que da mesma forma que a Gerdau, a Bradespar é uma holding de ativo único. Ela possui quase 4% do capital votante da Vale. E nos últimos 5 anos, Bradespar entregou um dividend yield de 292%, enquanto o retorno da Vale em proventos foi de apenas 110%. Então aqui a gente talvez tenha a maior discrepância. Bradespar remunerou mais do que o dobro do que a Vale remunerou no período. Isso fica muito claro para a gente olhando a evolução do dividend yield ano após ano. Em 2019, Bradespar pagou mais de 15% e a Vale pagou apenas 4%. Em 2020, Bradespar pagou 20%, enquanto a Vale pagou 7%. Em 2021, Bradespar pagou 66% contra 25% da Vale. Em 2022 foram 17% contra 12% da Vale. Em 2023, 12% contra 8% da Vale. Em 2024, a gente ainda não fechou o ano, mas a situação ela é a mesma. Quase 5% contra quase 4% da Vale. Bradespar sempre pagou muito mais do que a Vale. E comentário rápido, caso você ainda não tenha visto aquela série que a gente fez da carteira de dividendos perfeita, Bradespar foi uma grata surpresa, porque além dela remunerar mais, ela mostrou no histórico muito longo uma constância maior de pagamentos. A Vale ela é um pouco mais sensível ao macro do que Bradespar. Bradespar pode distribuir algo acumulado e nos períodos em que Vale distribuiu muito pouco ou não distribuiu, a Bradespar teve uma constância maior, o investidor não ficou de mãos vazias. Ela foi uma grata surpresa e foi a única cíclica que a gente colocou na carteira perfeita de dividendos. Aqui de novo, essa diferença assombrosa, quase 300% contra 100% da Vale. Na mesma linha de pensamento, olhar o dividend yield histórico, aqui da esquerda a Bradespar, que é a holding, e aqui à direita a Vale, que é a investida. O dividend yield histórico da Bradespar ele é muito alto, é um dos maiores de todo o Ibovespa. Ela tem uma média histórica acima de 2 dígitos, enquanto a Vale distribui 6,8%. Esses números mostram que as duas são ótimas pagadoras, mas quando o assunto é dividendos, é pagamento, fica claro aqui pra gente que a Bradespar ela é infinitamente melhor do que a Vale. Bradespar e Vale, retorno total dos últimos 5 anos. Aqui a gente já tem uma diferença um pouco maior do que a gente viu nas outras empresas. Bradespar nos últimos 5 anos retornou 160% contra um retorno de 114% no caso da Vale. Aqui sim a gente já tem uma diferença considerável olhando para dividendos e olhando para o retorno das empresas. Comparar agora Cosan com a Raízen. Cosan é a holding, Raízen é uma das investidas. Cosan que vem sendo um dos grandes assuntos recentemente, uma queda expressiva. Uma ação que custava quase R$30, hoje custa apenas R$13. E ela tem como subsidiárias a Rumo, a Raízen, a Radar, a própria Vale, a Compass e a Moove. E na comparação direta dela com a Raízen, a Cosan perde para a subsidiária no horizonte de 3 anos e eles trouxeram esse horizonte menor porque é o máximo que a gente consegue comparar essas duas. A Cosan entregou um yield de 6,5%, enquanto a Raízen teve um yield de 8%. A Raízen pagou mais em 2022, em 2023 e em 2024, muito provavelmente por uma questão sazonal também aqui. A Cosan distribui mais do que a Raízen. Somado esses 3 anos, a Raízen que é investida está na frente da Cosan, que é a holding, e na mesma linha de pensamento, muito importante a gente sempre ver distribuição histórica. A Cosan tem uma média de 3%, enquanto a Raízen tem uma média um pouco acima de 4%, só que aqui a gente não tem uma base
base comparativa tão legal. Apenas 3 anos de informação, 3 anos de mercado, não é um dos melhores guias e quando a gente pega o retorno total desse período, a Cosan inclusive fica à frente da Raizen, mesmo remunerando menos. Quem investiu na Cosan nos últimos 3 anos teve um prejuízo de 26% e quem investiu na Raizen nos últimos 3 anos perdeu quase metade, perdeu 43% de tudo aquilo que investiu na empresa. Comparar a Klabin, uma empresa muito querida, muita gente conhece, investe, principalmente por conta do Barsi, e a Monteiro Aranha, que grande maioria das pessoas desconhece ou sequer ouviu falar da empresa. Monteiro Aranha é uma pequena empresa de investimentos, ela é uma holding, mas eu tenho algumas considerações antes que vocês pensem em investir na empresa. A Monteiro Aranha tem um investimento na Klabin, Grupo Ultra e também no segmento imobiliário. A holding teve um retorno de 95% nos últimos 5 anos, quando a gente fala de dividendos, enquanto a Klabin teve um dividend yield de apenas 36% no período. É uma diferença considerável, só que o próprio estudo traz algumas considerações de risco para a empresa. A gente já vai ver na sequência. A evolução do dividend yield de 2019 para cá mostra essa vantagem da Monteiro Aranha. O ticker é MOAR3. E em 2019 para cá, ela superou a Klabin em todos os anos, com exceção de 22 e 23. No acumulado, é aquela diferença toda, 95% de yield contra apenas 36% de yield da Klabin. E na comparação histórica, a Klabin tem uma distribuição média de 4% e a Moar, que é a holding que investe na Klabin, tem um dividend yield de 6,4%. É mais de 50% na distribuição histórica dessas empresas. Nos últimos 5 anos, 2019 para cá, o retorno total da Moar 3 ele é muito maior, é 181% contra apenas 60% no caso da Klabin. Pode parecer algo muito atrativo, porém, a gente tem algumas considerações. Quem é a Monteiro Aranha? A Monteiro Aranha ela é uma small cap, ela tem um free float baixíssimo, de apenas 4,6%. Aqui a gente vê que é uma empresa financeira, é uma holding de investimentos. Essa é a posição acionária da Klabin, dos maiores investidores, e a gente percebe aqui que na terceira posição existe a Monteiro Aranha. Então, se você é sócio da Klabin, você já deveria saber e conhecer quem é essa empresa. Ela está na frente, tem uma posição, inclusive, maior do que a própria BlackRock, só que essa imagem diz praticamente tudo da empresa. O valor da ação da Moar 3 é de R$400, a mínima de 52 semanas foi zero, que a gente praticamente não tem negociação nos últimos 30 dias, está separado aqui embaixo. Ela tem uma liquidez média diária de apenas R$170 mil, não tem tag along nas ações ordinárias. E tudo isso o sócio tem que levar em consideração. Ele não pode olhar apenas essa valorização, não pode olhar apenas o dividend yield. Ela é uma empresa sem liquidez, sem proteção, com baixo free float. O sócio tem que ter muito cuidado para investir nela. Finalizada essa comparação, e eu disse que esse vídeo ia ser um vídeo longo de estudos, a gente tem mais benefícios, a gente tem algumas desvantagens e a gente ainda tem a minha visão e opinião pessoal dessas empresas. Benefícios tributários das holdings, e aqui uma das maiores vantagens que eu enxergo nesse tipo de ativo. As holdings possuem algumas vantagens tributárias quando comparado com as controladas, por exemplo, pagar a alíquota reduzida de imposto e circulação de mercadoria, que é o ICMS, do IPI e também no caso do ISS. Além disso, é possível reduzir a carga tributária por conta da compensação de prejuízo das empresas que ela investe. Mais uma vantagem muito boa, elas podem adiar a distribuição de pagamento, também adiando imposto de renda, e a gente vai ter benefício na hora da venda, a gente tem benefício na hora do recebimento de JCP, porque a holding recebe 100%, enquanto o PF, pessoa física, já tem o desconto de imposto de renda retido na fonte. E um comentário rápido para a gente fechar essa parte, é que a gente tem algo que eles não trouxeram, pelo menos eu não encontrei nesse estudo, que é uma possível melhora ainda nessa estrutura tributária, nessa estrutura fiscal, por conta da mudança que a gente está tendo fiscal e tributária. A tendência é que essa estrutura, que já é boa, melhore ainda mais no caso da Itaúsa, melhore ainda mais no caso de Bradespar e todas elas. A tendência é que elas se tornem mais simples, paguem menos ainda, e o mercado já tem estudos, inclusive, que mostra uma grande vantagem quando a gente virar essa chave da nova tributação, que vai ser prejudicial para algumas empresas, no caso da Ambev, por conta de JCP e tudo mais, mas no caso específico das holdings, a tendência, isso não é garantia, mas a tendência é de que elas melhorem bastante também daqui para frente.
Quais são os riscos? Porque até agora parece que a gente só falou de coisa positiva e a maioria das pessoas já deve estar inclinada a investir na holding ao invés da empresa principal. Quais são os riscos de se investir em uma holding? Investir em uma holding também pode significar desafios para quem busca dividendos. Uma das desvantagens é que a gestão da holding pode optar por alocar recursos em empresas que não favorecem ganhos do investidor, destruindo o valor do portfólio. Qual que é o problema e o que eles querem dizer aqui? A partir do momento que você não investe na Vale, por exemplo, e resolve investir na Bradespar, isso serve para todas as outras, você está investindo em uma outra estrutura, em uma outra empresa e terceirizando o seu capital. Você está dando autorização para que um gestor invista o seu dinheiro por você. E daí ele pode começar a comprar empresas que não fazem sentido, que não dão verticalidade, que não dão sinergia para o negócio, e isso pode destruir o retorno do portfólio. Ainda do lado negativo, ele traz a questão do endividamento de algumas holdings, cita o caso da Cosan, que é grave nessa parte de endividamento, a dívida bruta dela é altíssima, por conta disso a cotação só cai. Eu sempre trago a importância de se olhar para a gestão e dívida da empresa. No caso da Cosan, ela foi a única holding que perdeu para a subsidiária em todos esses comparativos. Eles citam aqui a questão da Bradespar, que é algo muito conhecido. A empresa investe na Vale e atualmente ela tem um processo milionário, na realidade é um processo bilionário, isso aqui já é praticamente perdido para a Bradespar, que é puxado pela Litel. E eles trazem algo muito interessante aqui: o investidor que aporta diretamente na Vale não precisa se preocupar com esse tipo de conflito. E esse é um dos principais pontos que o investidor tem que levar em consideração na hora de decidir em qual dessas empresas investir. Já pegando o gancho disso, a gente entra na última parte desse nosso longo vídeo, onde eu trago a minha opinião como alguém que investe na maioria dessas empresas e há muito tempo, uma forma simples de entender o que é investir em uma holding. Praticamente toda holding, sem exceção, ela vai ter uma relação de risco-retorno maior do que a investida, do que a empresa primária. Isso é, ela tem um risco maior e a perda também pode ser maior nesse caso. Em contrapartida, o retorno através de dividendos, ele é maior no caso da holding do que da empresa primária. Com isso, os dividendos quase sempre são maiores, está aqui assinalado do lado do retorno, e os perigos, que são os riscos, também são maiores. Por que que os perigos são maiores no caso de uma holding? Quando o investidor ele investe na Vale, por exemplo, e ela é o melhor exemplo para trazer essa situação, ele tem toda a preocupação da Vale, que não é pequena. A gente tem o Estado em cima, a gente tem licenças canceladas, a gente tem litígios, a gente tem tudo aquilo que envolve uma empresa tão grandiosa quanto a Vale. Porém, quem resolve investir na holding, que é a Bradespar, tem uma relação risco-retorno maior, ele tem um retorno maior no caso da Bradespar, e a gente viu isso através de números, porém essa relação de risco também aumenta muito. Ele tem o risco das duas empresas. Pega todos esses problemas da Vale e soma agora uma nova estrutura, com uma nova gerência, com novos problemas, como por exemplo esse litígio, esse processo de mais de R$1 bilhão que a Bradespar tem. Então já não basta todos esses processos da Vale, a gente tem que somar a esse processo bilionário e todos os riscos da Bradespar. E agora eu sei que muita gente que já pensava em investir na holding, com tudo que a gente viu nesse vídeo, a opinião já mudou um pouco, só que a resposta ela está nessa última observação. Tudo depende do seu portfólio. A gente sempre estuda na comunidade que o portfólio tem que ser visto como ser vivo. O sócio nunca pode olhar para um ativo de maneira isolada, ele tem que olhar para o portfólio como um todo. E olha só que interessante, o próprio portfólio vai dizer para esse sócio qual é o melhor investimento para ele, em que sentido. Imagina um investidor que ele está iniciando e ele por algum motivo ouviu dicas e resolveu investir em Itaúsa, e aqui a gente fala das preferenciais. Ele resolveu investir em Cosan e ele resolveu investir agora em Bradespar. Ele não quer a Vale, ele quer a Bradespar, porque ele ainda está na pegada de querer dividendos. Olha o risco desnecessário para alguém que está iniciando, com pouca experiência, pouco conhecimento, uma carteira não robusta com apenas 3 ativos. Dentro desses ativos ele tem 2 que são preferenciais, então ele já não tem a proteção das ordinárias, e ele tem holdings, ele tem um risco muito maior nessa carteira. Vamos imaginar agora uma outra situação. Imagina um investidor que já tem um portfólio pronto, robusto, performando, valorizando e remunerando, pagando todos os meses. O que ele quer agora é diversificar, porque além de performar, ele já está protegido. De maneira aleatória aqui, vamos supor que ele tenha BBAS3, uma empresa bem fundamentada, apenas ações ordinárias, estatal e baixo risco, que ele tenha Itaú e B3, a mesma situação. Ele está bem protegido, uma empresa bem fundamentada e tudo mais. E que ele
tenha, por exemplo, Taesa, TAE11, agora ele já tem units, tem pequenos riscos, porém uma empresa também bem conceituada que remunera muito bem. Ele resolveu diversificar, ele resolveu inclusive trazer uma empresa cíclica, agora ele quer Bradespar. Esse investidor, por conta de um portfólio um pouco mais robusto, perene, confiável, constante, ele pode se dar ao luxo de trazer a Bradespar, que é uma holding que só tem ações PN, que tem um litígio de R$ 1 bilhão, fora todos os riscos da Vale. Quem manda não é o sócio, quem manda é o portfólio, ele é um ser vivo único. Isso daqui é praticamente conteúdo exclusivo da área de membros que eu resolvi trazer para vocês, porque todas essas empresas que a gente estudou são empresas muito conhecidas. A maioria delas boas pagadoras de dividendos. Porém, se o portfólio não estiver bem montado, bem estruturado com uma base robusta, qualquer uma delas, mesmo sendo boas empresas, não vão trazer o retorno satisfatório e, inclusive, no caso das holdings, a gente pode ter até perigos maiores. Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo de muito estudo, baseado em números. Eu gosto bastante desse tipo de vídeos. Geralmente quando a gente se debruça nesse tipo de estudo em números, não sobra nenhuma dúvida. Eu acredito que quem tinha esse tipo de dúvida pode até não ter decidido se investe, por exemplo, em Bradespar e Vale, mas com certeza 100% de vocês que ficaram até aqui sabem as diferenças e sabem todos os riscos no caso de cada uma delas. E deixa no comentário aqui embaixo se gostaram do estudo, se são sócios de alguma dessas empresas ou não. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.